Vamos lá, esse tema tão complicado, tão comum, tão necessário da gente tratar, lembrar, porque quem de nós não tem inveja? Eu acho que ninguém, né? Eu acredito que um mestre ascensionado não a tenha, né? Um mestre já, não precisa ser nem um ascensionado, um mestre já que ainda na 3D, ele já transcendeu a isso, já atingiu a iluminação, né? Eu trato da inveja, pelo menos em 2 posts que eu lerei hoje aqui, no meu livro, o volume 1, né? O volume 2 ainda não tem, está sendo preparado, que é Somos Mais Interessantes do que Imaginamos, né? 2 dos posts que a gente vai ver aqui hoje estão neste livro aqui. Um inclusive é do último post que está aí no Facebook, não é? Ele termina com a frase: ninguém destrói nada sem antes ficar em ruínas, né? Aí eu passei para o Sejamos Nós e para o Instagram eu coloquei: cuidado com a inveja, ninguém destrói nada sem antes ficar em ruínas. Aí o recado é para a gente mesmo, quer dizer, para eu ter cuidado, né? Para eu ter cuidado com a inveja, porque a minha inveja destruindo, antes de eu destruir, no ato de destruir, antes disso eu já estou em ruínas, eu já estou com a minha baixa autoestima intensa, minha autoestima está no lixo já, eu já estou em ruínas, já estou acabado, já estou lesado. Então ninguém destrói nada sem antes ficar em ruínas, quer dizer, todo o nosso ato destrutivo, ele nasce mesmo da baixa autoestima no lixo, porque eu estou em ruínas. Ou no ato, digamos, eu estou em ruínas, aí eu vou fazer qualquer coisa em nome da minha inveja, eu vou destruir o meu invejado. Quando eu vou destruir todo o mal toda a destrutividade que eu passo, que eu exerço em relação ao meu invejado, está nessa medida me colocando em ruínas. Vem de um estado já de ruínas. Então toda vez que eu tenho um impulso de destruir o meu invejado, é interessante saber que eu já estou em ruínas, não é que eu vou ficar mal. Eu fiquei muito mal porque ela ou ele conseguiu que eu não consegui. Neste ato, quando eu fico mal, é porque eu estou com uma crença errada, absolutamente equivocada. Eu não estou percebendo que eu tenho a minha excelência. Não adianta eu querer a excelência do outro. A excelência do outro é do outro e será sempre do outro. Por mais que eu a queira, não adianta nada. Eu, quando fico olhando a excelência do outro e fico lamentando por eu não ter o que ele tem, eu estou esquecendo nessa medida que eu tenho uma excelência que eu não me dei ao trabalho para consegui-la, para atingi-la. Eu tenho uma excelência que eu não atingi. E eu preciso de dedicação para conseguir essa excelência. Não tem outro jeito. A gente precisa se empenhar, se dedicar, dar trabalho, dar uma canseira, tem que vencer orgulho, tem que vencer a vaidade, tem que vencer a arrogância, tem que conquistar a humildade de um jeito muito perceptivo e consciente para ser a humildade verdadeira. Dá muito trabalho. Então quando a gente tem a resistência a abandonar o orgulho, né? Dá muito trabalho, porque o orgulho me defende de um monte de coisas que praticamente não existem. Orgulho é essa vaidade, esse orgulho, esse aparato bélico todo, ele é um instrumento criado pelo próprio ego, que existe. Quando o ego age por si só, ele age em nome do medo. Então já é um lixo, já é um detrito relacional, já é um detrito de atitude que gera mais detritos emocionais e energéticos, etc. E tal, né? Então na hora de ficar olhando a uma pessoa que eu invejo, então é interessante eu desenvolver aquilo que eu chamo como um neologismo, não existe, é uma invenção minha, né? É bom desenvolver inveja construtiva. Como é que é inveja construtiva, né? A destrutiva a gente sabe, eu vejo lá uma pessoa que eu invejo, ela tem tal coisa, ou ela tem tal coisa que eu gostaria de ter, eu não tenho. Então eu vou lá e desço o pau, acabo com a pessoa, aniquilo com a pessoa. Ou mentalmente ou praticamente mesmo. Tem gente que passa a vida inteira querendo aniquilar, ou torcendo para o outro se ferrar. A gente tem muito disso, nós temos isso, gente, todos nós. Desculpe a minha presunção em relação a vocês, se tem algum mestre iluminado aqui, as minhas escusas e a minha reverência também, né? Minha reverência para quem é iluminado, para quem não é iluminado, mas especialmente para quem é iluminado. Então porque eu estou apostando aqui que todos nós temos essa inveja destrutiva aqui. A gente tem aquela vontade de aniquilar a pessoa.
Que ódio que a pessoa conseguiu uma coisa que eu não consegui. Ele tem, ela tem, eu não tenho. Por que ele tem, eu não tenho? Por que ele conseguiu, eu não consegui? Que sorte. Que sorte não é sorte, é um merecimento. Não existe sorte, gente, não tem sorte, é merecimento. O seu merecimento te produz uma convicção tamanha e profunda que você acaba atraindo para você aquilo que você nunca imaginou, vem do nada, aparentemente do nada para o ego, não é? De repente acontece, cai na sua mão, cai no seu colo, uma coisa que, nossa, o que eu fiz para merecer tudo isso de bom? Muito, você não percebeu. É o tal do merecimento. Agora, a partir do que eu consigo o tal do merecimento? É quando eu tenho uma conduta, um jeito, uma forma de pensar. Não estou falando conduta ética e moral, pelo amor de Deus, não é isso. É um comportamento afinado com a natureza. Então isto cria um merecimento, não é? A natureza favorece aquilo que favorece positivamente aquilo que é naturalmente positivo. Então eu estou num comportamento extremamente saudável. Eu nem percebi muito porque, sei lá, me deu uma inspiração e eu estou nesse comportamento saudável. Eu estou gerando coisas boas ali no futuro. E quando acontece, quando cai no colo, aí o que acontece? Caiu no colo e falei, nossa, mas o que eu fiz? Eu fiz o que era para fazer, obviamente. Eu não sabia que era para fazer. Eu fiz o que era simples. Quando a gente vê alguém conseguindo alguma coisa e a gente tem inveja, a gente esquece disso, que aquela pessoa tem um merecimento, não é sorte, não. Às vezes a pessoa comprou alguém ou fez alguém, você vê, poxa, a pessoa é um sacana, ele foi lá, fez, ele armou, comprou, mas ele tá lá bem, não tá? Se ele comprou, se ele fez negociata, se ele sacaneou, se ele não sei o que, se ele aquilo, é aparente vitória, aparente conquista, aparente aquisição de bem-estar. Se a pessoa agiu por formas tortuosas, ela está também incorrendo, ela está numa condição de detrito. Ela está em ruínas, porque se ela teve que destruir para conseguir aquilo, ela está em ruínas. Muito provavelmente ela deve ter conseguido isso por inveja também, ela deve ter agido por inveja também. Só que alguns de nós olham de fora, a pessoa está lá muito bem, tem isso, tem aquilo, tal, não sei o quê. Se ela conseguiu aquilo que conseguiu pelo tal do merecimento, porque estava afinada com a natureza, maravilha. Se ela conseguiu por armação, por prejudicando os outros, ela também estava em ruínas e colocou outras pessoas em ruína. Então essa pessoa, na verdade, a gente não vê, um olhar mais superficial não enxerga em profundidade aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Ela está aparentemente bem, farta, abundante, alegre e tal, mas no fundo não está. Ela está em ruínas. E isso a gente, quando convive muito tempo com pessoas, você acaba percebendo, descobrindo que cedo ou tarde aquela pessoa revela o estado de ruínas em que está, não é? É uma questão de tempo. Bom, agora vamos passar para o meu neologismo, que é a inveja construtiva, não é? É um neologismo, entre aspas. Eu quero deixar bem claro, porque às vezes quando a gente fala no neologismo, algumas pessoas entendem, levam ao pé da letra, inveja construtiva. Inveja é destrutiva. Mas eu inventei esse negocinho, entre aspas, para dizer que tem uma outra forma de você olhar o bem-sucedido. Uma forma saudável. Aí eu estou chamando de inveja destrutiva. É mais para ser atrativo no nome. Ou inveja construtiva, né? Inveja saudável. Só tem destrutiva. Como é que será saudável? Quando eu olho a excelência do outro, quando eu olho o outro bem, ele está ótimo, ele conquistou uma coisa que eu queria conquistar há muito tempo e não conquisto, não consigo, etc. Sei lá, por que razão? Eu não consigo, eu não conquisto aquilo lá. Aí eu vejo o sujeito com aquilo lá, ele está sorrindo, ele está feliz da vida, num exercício de empatia, ou seja, não projeção. Eu saio de mim, eu silencio a mim mesmo, vou até o outro e percebo que ele genuinamente está feliz, ele está alegre, ele está saudável, trocando tudo isso, né? Felicidade sempre por saúde, né? E infelicidade por doença, né? É melhor, eu acredito que é melhor. Então ele está lá ótimo, está saudável, está legal. Então ele não, eu percebi que ele está ali por merecimento, ele está harmônico, não é? Aí eu não posso ficar me projetando, eu não posso pensar o que eu sentiria se estivesse no lugar dele. Eu tenho que ver o que ele está sentindo.
Esse é o caminho para a inveja construtiva. Neologismo, entre aspas, repito, ok? Então, o sujeito olha para o outro lá que está bem, feliz da vida, então eu vejo aquele cara na excelência, ele está bem. Então isso precisa ser um fator, necessariamente um fator, para que a minha inveja seja construtiva, um fator que faça com que eu me lembre da minha excelência. Existe uma excelência, mesmo que eu viva numa miséria afetiva, numa miséria existencial, numa miséria de autoestima, numa miséria financeira, de prosperidade material e tudo, eu preciso perceber, saber que eu tenho uma excelência existencial a qual eu tenho acesso, sim, só não me deu trabalho porque dá trabalho. Quando você faz direitinho a coisa, dá um trabalho, porque você tem que superar os vícios do ego, o superego repressor. Vícios do ego e o superego repressor. Não é? Dá trabalho, custa, tem um custo. Então, quando eu vejo a excelência do outro, na hora eu tenho aquele impacto. Puxa vida, nossa, eu não quis pagar esse preço de preguiça, eu tive preguiça. Aí eu fico com ódio de mim. A tendência é ficar com ódio de mim, é não me perdoar. Aí eu posso caminhar para a inveja destrutiva, que é transferir, projetar esse ódio de mim no outro. É a inveja destrutiva. Aí o construtivo que eu faço, eu fico com ódio de mim, poxa, não me deu o trabalho de procurar a minha excelência, né? Eu não me deu o trabalho, fui preguiçoso, ou tem sido difícil. Então eu vou aceitar que eu só aprendo com erros. Um dia, se eu não parar de tentar, de trabalhar, eu vou chegar na minha excelência. Eu vou ser capaz de ter uma alegria parecida com a daquele cara lá, só que minha. Pode ser até muito maior que a dele, não sei, não se compara isso, né? Minha, só que minha mesmo. Aí eu vou olhar para todo mundo que está feliz e vou ficar feliz. O que é muito raro hoje em dia, ter pessoas que olhem para a felicidade do outro e fiquem felizes. Falamos na semana passada sobre o segredo do amor ser o segredo, que foi o desenvolvimento de ideia a partir de uma frase do meu mestre, José Ângelo Gaiarsa, que fala com muita propriedade que a sociedade não perdoa uma cara de felicidade, né? Agora, porque a sociedade não está autorrealizada, ela não está estamos em estado de praga biológica. Lógico, é todo mundo brigando, todo mundo querendo se matar. É claro que ninguém está realizado, e quando olha o outro quer esfaquear o outro, ao invés de procurar ver no outro, poxa, se ele chegou na excelência dele, vou exercer a inveja construtiva, né? Eu sinto até aquele primeiro impacto, né? Poxa, eu não fiz isso, eu fico com raiva de mim, porque eu não me perdoo por não ter ido atrás da minha felicidade ou da minha excelência. Só que nessa hora eu mudo de canal, saio do ódio e entro na autoestima, no amor a mim mesmo. Começo como se fosse um bebezinho, eu mesmo ponho no meu colo e começo a tratar bem. Vou alimentar, vou nutrir essa criança, vamos dizer assim. Aí não, peraí, você não fez isso, não deu tempo, você não percebia, você não tinha essa noção, era muito difícil para você, suas circunstâncias de vida eram assim ou assado, e você não conseguiu fazer, mas continuou fazendo. Você tem uma excelência tão interessante, tão boa quanto aquela pessoa que você está vendo lá. Tão boa, você vai estar tão ou mais feliz que ele, não em comparação a ele. Você vai ter aquele grau de felicidade ou maior do grau de felicidade que você está olhando, observando. Você vai sentir uma felicidade muito maior se der ao trabalho de se conhecer, de se procurar, de se buscar. Não é? Sem preguiça, sem medo de ser feliz, principalmente porque a sociedade nos quer infelizes. Essa sociedade que está em estado de praga biológica nos quer infelizes, cativos, consumidores, não é? E a gente, quando está com carência afetiva, a gente pega, contrata, compra um pet e faz um escravinho afetivo ali. A gente vai no shopping e compra uma coisa, faz a comproterapia, é anestesia, é para tapar buraco. Então vamos tirar o tapa-buraco e vamos olhar esse buraco, que é um vazio afetivo, porque a gente não se ama. Vamos tapar o buraco com amor, com autoestima, né? Então essa é a minha sugestão em relação à resolução da questão da inveja. Eu inventei esse neologismo, essa invenção minha, entre aspas, inveja construtiva, né? Que é você exercer aquela, ao invés de você exercer a inveja junto com a admiração, você exerce a admiração, espelha essa admiração em você, você começa a se admirar, não é? Ninguém
inveja aquilo que não admira. Então, quando você tem pessoas em estado de praga biológica ou mal resolvidas emocionalmente, o que está no mesmo, você vai ter sempre uma admiração acompanhada de inveja. A inveja pode não estar na cara, pode estar na energia. Às vezes a inveja está bem na cara. Às vezes não vem nem admiração explicitada, a pessoa tem ódio, tanto ódio de ver você bem que ela não manifesta admiração. Ela manda um desdém para cima de você. Mas isso aí qualquer um consegue, isso é uma coisa. E no fundo ela está querendo para caramba. Quem desdenha quer comprar, tal do ditado, sabedoria popular, não é? Então, gente, a minha sugestão é olhar para dentro e ver que você tem tanta ou mais excelência para ser conquistado do que aquela que você está olhando, que os olhos do seu ego está percebendo ali, né? Quando você começa a se sentir, se perceber, né? Quando começamos a nos perceber. Vamos lá então, vou fazer a leitura como sempre, a leitura acompanhada do comentário de cada um dos posts, né? Vamos lá. Inveja e autoestima. É bom conferir, mas sempre que vemos alguém condenando reativamente o comportamento de outra pessoa, existe neste ato um tanto, se não muito, de inveja. Quer dizer, quando a gente vê uma pessoa lá condenando reativamente o comportamento de outra pessoa, existe nesse ato um tanto, se não muito, de inveja. Vocês já viram mulheres que de repente estão diante da televisão ou ou vendo um filme e vendo uma mulher que está lá um pouco mais ousada, com a roupa um pouco mais exibindo o corpo e tal, e já dá um carimbo popular, né? Aquela lá é uma sem vergonha, não sei o que, de repente ela pode até achar isso mesmo, mas na maioria das vezes que pelo menos eu tenho observado, não é bem só isso, é inveja. É inveja porque a outra tem uma coragem de se mostrar ou de trabalhar o seu corpo de um jeito, se bem que inveja de corpo é bem discutível, mas tudo bem, tem um lado biológico nisso que há que ser respeitado. A pessoa está lá criticando e no fundo ela está invejando destrutivamente. Então ela põe o escárnio, não é, para fora. Ela quer matar a outra pessoa, entre aspas, ou às vezes não, né? Aquela inveja do tipo nada saudável. Ele consegue o que eu não consigo, maldito seja ele. Discordar de um determinado comportamento é uma coisa, manifestar isso de forma reativa é revelar inveja. Então, se eu estou manifestando a minha discordância em relação a um comportamento de forma reativa, olha, é por causa de olhar no espelho e falar, meu, você está com inveja. O que lá tem de bom que você não está querendo admitir que você gosta, né? Que liberdade que você vê que o outro ali ou a outra ali está se dando que você não se dá, né? Quando nós concedemos em reprimir o nosso comportamento, quer seja por autorrepressão, quer seja por coerção, nós iniciamos um processo de implosão emocional. A gente começa a explodir para dentro, né? É como uma asfixia existencial, uma hora vai explodir. É essa explosão que a gente chama de reatividade. Sai sem a gente pensar. Nesse ato a gente revela o quanto a gente quanto está custando caro para a nossa saúde física e mental esta concessão que a gente fez. Deixei de ser eu mesmo para fazer uma média e de repente reprimir a minha autêntica e genuína expressão. Isso custa caro, eu fico com raiva de mim mesmo, uma hora isso sai sob a forma de reatividade, né? Aliás, reatividade na maioria das vezes é isso que eu acabei de falar, né? O mais sério e grave nisso é que muitas vezes pessoas, grupos de pessoas, povos e civilizações desenvolvem e aceitam critérios excessivos de repressão visando tão somente o poder. São aquelas culturas que apostam na repressão dos nossos instintos básicos, quer seja na alimentação, na diversão, no sexo. Geralmente é o sexo, né? Nada como você ter uma pessoa aqui na palma da sua mão, ou um grupo, uma civilização, nada como a repressão sexual para você conseguir garantir que aquela pessoa te pertença. Você diz para ela quais são as condições que ela tem que satisfazer no social para exercer a sexualidade dela, com tanto de liberdade que eu, poderoso, que eu, o déspota, concedo. Senão você está indo contra o invento de Deus, por exemplo, né? Ou a moral, né? O resultado é uma legião de seres emocionalmente pouco inteligentes, imaturos, invejosos e destrutivos.
Desde que não atente contra a integridade física e moral de outrem, é interessante que cada um de nós busque a percepção de quais concessões estão nos asfixiando e nos livrarmos delas, fazendo, como a gente se livra? Fazendo o que nos torna mais realizados e saudáveis. As pessoas que já agem dessa forma sequer têm tempo de cuidar da vida alheia, para ficar olhando a vida do outro. Ah, você viu que horas que ela chegou? Nossa, 4 horas da manhã, é o 4º dia consecutivo que ela chega às 4 horas da manhã. A pessoa realizada não tem tempo disso, de cuidar da vida do outro. Está muito bem ocupada com a sua própria vida, está uma delícia viver, está gostoso viver, não é? As pessoas que já agem dessa forma sequer têm tempo de cuidar da vida alheia. Quero dizer, por cuidar, controlar, manipular e censurar. São pessoas que conseguiram a benção de amarem a si próprias e exercerem esse amor. Não basta se amar, você tem que exercer o amor a si próprio, não é? Estão em paz consigo próprias e ficam contentes com a alegria do outro. Eu tenho uma frase aqui para mim que eu gosto de repetir, é uma frase anedótica, né? Um feliz a mais, um chato a menos. Então, quando eu vejo alguém muito feliz fazendo não sei o que não seja atentando contra a integridade física e moral de outra pessoa, prejudicando o outro, destruindo o outro. Se a pessoa está feliz, quer sair pelado na rua dançando, quer sair plantando bananeira, quer sair brincando, fazendo piada, dando risada, não está enchendo o saco de ninguém, não está prejudicando ninguém, meu Deus, o cara está feliz, que bom, que felicidade para mim, porque é um chato a menos, né? Nós, em estado de praga biológica, nós somos chatos, é isso. Isso significa autoestima em dia. Gente, essa crítica reativa revela inveja. Pode conferir, dá uma escaneada aí. Se você não chegar a essa conclusão, respeito, mas por favor me comunique. Eu gostaria, porque você vai me ajudar a crescer, a desenvolver o pensamento, não é? Crítica reativa revela inveja. E aí eu termino o post dizendo foco no afeto. O outro post, gente, tem o nome de inveja. Num dado momento, uma pessoa conhece alguém com uma determinada habilidade que julga ser maior do que a dela própria e sente inveja. Isso é natural. Daí em diante, o que a pessoa fizer com esta inveja vai revelar o seu caráter. Vai revelar se é uma pessoa mais capaz de amor ou apenas capaz de destruir, como a maioria das pessoas faz. Isto é mediocridade. Na bem provável das hipóteses dessa reação ser destrutiva, ela poderá tentar pôr à prova ou desqualificar o invejado. Por outro lado, poderá se intimidar, sentir-se inferior e fugir, andar por aí se escondendo, temendo ser reconhecido pelo lixo que tem a certeza de que é. Em ambos os casos, essa pessoa estará completamente equivocada. Estará partindo da ideia ilusória de que as pessoas são umas melhores do que as outras. Estará se esquecendo de que cada um de nós tem uma única e insubstituível excelência. Ainda que isto não fosse verdade, e aí vem o caráter, estará vivendo em declarada guerra ao mundo e se sentindo uma derrotada. Justamente porque essa guerra já nasce perdida em todas as instâncias. Quando pensamos que o invejoso destruiu o invejado, na verdade foi o invejado que se permitiu destruir pelo invejoso. Vamos ver isso com calma, gente, porque tem aquelas pessoas que não, tem muita inveja que pega em mim, lógico que a inveja pega, a gente, como é que eu vou permitir que uma energia ruim entre em mim? Quando eu estou sintonizado na frequência semelhante àquela energia. Então, dizer, eu sou muito vítima de inveja. Todo mundo sofre inveja. A gente costuma dizer, a inveja pegou. Depende do padrão de sentimento que aquela pessoa tem. Se ela tem um padrão destrutivo de sentimento o dia inteiro, ou boa parte do tempo, ou que seja 5 minutos, mas naquele momento tem alguém bombardeando a pessoa com sentimentos de inveja ou destrutivos, é ali que entra. Então, por isso essa colocação aqui. Quando pensamos que o invejoso destruiu o invejado, na verdade foi o invejado que se permitiu destruir pelo invejoso, por falta de percepção.
Por exemplo, a pessoa está numa vibe destrutiva, ela está com vaidade combinada com excesso de exposição por parte do invejado. Vou explicar isso direito. A pessoa está com vaidade, né? E combinado com isso ele está com excesso de exposição. Esse excesso de exposição, não raro, e eu estou dizendo nesse caso que é o mais comum, que é aquele exibicionismo para autoafirmação. Ao invés de se amar, ela procura ser amada pelos outros através da exibição, do exibicionismo. Faz da vida uma passarela. E ela está com um instinto de guerra, ela está competindo, tipo assim, ó, vocês não têm, eu tenho, cortem os pulsos, né? Ele está em competição, o sujeito que está nessa, ele está em competição. Então a vibe dele está pesada. Ele vai captar o que para ele? Coisa pesada. É lógico que a inveja entra aí e prejudica o cara, né? Então vou ler de novo esse parágrafo que eu considero muito precioso e um alerta para todos nós, tá? Quando pensamos que o invejoso destruiu o invejado, na verdade foi o invejado que se permitiu destruir pelo invejoso, por falta de percepção. Por exemplo, vaidade, né, por parte do invejado tem uma vaidade combinada com excesso de exposição. Ele fica desfilando os bens que ele tem, enfim, aquelas coisas todas, associado à vaidade com espírito de competição ali no fundo, atrás disso tudo. Está na guerra. E aí entra a energia do invejado. E outras energias, quiçá piores até, não é? Por pura falta de percepção, o invejado se deixa destruir pelo invejoso no exato momento em que entra em sentimento de raiva da inveja ou do invejoso. Ele percebeu, num segundo momento, ele percebeu que o cara está com inveja e ele fica com raiva do invejoso ali, né? Ele queria se expor, mas aí ele queria que o invejoso falasse, poxa vida, você é o máximo, você é maravilhoso e tal. Não, o cara ficou com raiva. Aí o vaidoso, né, o invejado, no caso, ele entra na mesma frequência do outro. Ele entra no sentimento de raiva da inveja e ou do invejoso, que está emitindo inveja em relação a ele, o vaidoso, não é? Quanto ao invejoso, bem, esse reagiu com inveja destrutiva por já estar sentindo-se destruído. Sempre que eu tenho uma inveja destrutiva em relação a alguém, inveja destrutiva é uma redundância, só para se diferenciar do neologismo que eu apresento aqui, que é inveja construtiva, tá bom? Então sempre que, né, eu estou numa vibe de inveja destrutiva, né, é porque eu já estou me sentindo um lixo, eu já tenho a certeza equivocada, porém, eu já tenho a certeza de que eu sou um lixo, que dali eu não saio, desse lixo eu não saio, né? Quanto ao invejoso, esse daí reagiu com inveja destrutiva por já estar sentindo-se destruído. Pessoas assim emocionalmente ainda imaturas precisam pensar bem que caminho tomar quando virem o próximo como um ser mais hábil, que o encontro as inspire a encontrar a sua própria excelência, ao invés de induzi-las à destruição do outro. Por exemplo, um sujeito é pintor. Aí ele conhece um pintor que, na opinião dele, o pintor primeiro, ele acha que esse segundo cara que ele conheceu, o A, né, que é o pintor, conheceu o B. Nossa, o B pinta muito melhor do que eu. Ele é bem mais hábil do que eu. Nossa, que inveja. Eu queria ter a mão que ele tem para desenhar, para pintar, que é perfeito e tal. Só que quando ele começa a querer ter a excelência do outro, ele está esquecendo que muitas vezes a riqueza dele, o importante, a contribuição dele, não é a precisão do traço, é o que ele expressa na pintura dele, que eventualmente nem tem uma riqueza de traços, mas tem uma riqueza de expressão, que o outro lá pode até ter, pode não ter, mas o importante é olhar, ele admira só o outro. O B pinta, tem uma mão melhor do que a minha, pô, eu vou lá, admiro, aplaudo, que bacana, que ele pinta muito legal, ele tem uma precisão de traço, que beleza, eu admiro aquilo lá, pronto, ponto final, não entro em comparação. Eu vou para o meu ateliê e pinto do meu jeito. Expresso a minha alma através da minha pintura do meu jeito. Esta é a minha. Quanto mais eu fizer isso, melhor eu vou ser. Eu vou ser o melhor possível. E é o que nós precisamos pensar sempre em ser. O melhor possível que eu posso ser. Eu chegar na minha excelência. Isso não tem comparação. Eu não vou ser melhor que ninguém, nem pior do que ninguém. Eu vou ser o melhor que um ser humano precisa ser, que é o melhor de si. É isso, esta é a meta. É o equívoco enorme do invejoso. Ele acha que não tem um melhor que ele possa ser.
bom que ele possa ser, né? Então, repetindo que o encontro entre uma pessoa que a gente acha, entre a gente, uma pessoa que a gente ache mais hábil do que a gente, que esse encontro me inspire a encontrar a minha própria excelência, ao invés de me induzir à destruição do outro. Foco no afeto. E por último, gente, o post também chamado Inveja. Eu tenho dois posts, dois capítulos no caso do livro, chamado Inveja. É o último que eu vou ler, é o terceiro, né, dessa tríade que eu estou lendo hoje aqui e comentando. Inveja. A inveja é uma das formas mais eficazes de desviarmos o foco das nossas próprias vidas. Como me anestesiar, como não tratar dos meus problemas, das minhas questões, das minhas limitações, como não galgar os degraus que eu vejo como obstáculo e não como degrau, como não evoluir. É só olhar para a vida do outro. É aquela lá, né, chegou às 4 horas da manhã, está 4 dias seguidos, não está olhando para a própria vida. É um jeito é uma anestesia, né? É um controle social também, mas é uma anestesia. Além de ser inveja, é uma anestesia, é uma fuga, né? É uma pinguinha, uma cachaçinha, né, que a pessoa toma demais, né? A inveja é uma das formas mais eficazes de desviarmos o foco das nossas próprias vidas. O pensamento burro da inveja destrutiva gira em torno de, abre aspas, é mais fácil eu destruir o meu invejado do que fazer da minha vida algo interessante. Eu preciso destruir o meu invejado para apagar as evidências da minha incompetência. Porque se eu destruir o meu invejado, ele vai ficar tão pequeno quanto eu, julgo eu ignorantemente, né? Que ele vai ficar tão reduzido, tão pobre quanto eu sou. Aí a gente fica igual. Não é que a questão não é assim, não é quem mais rico do que quem, é quem mais pobre do que quem. Né? O cara pode ter uma fortuna absurda e eu sou mais pobre do que não sei quem. O cara tem bilhões de não sei o que lá e acha que ele é mais pobre do que ele está vendo a sombra. Ele não está vendo a luz. A inveja destrutiva é a raiva do sucesso alheio e a equivocada constatação da minha incapacidade. É evidência da nossa vagabundagem diante do trabalho em nosso próprio aprimoramento. A inveja construtiva, entre aspas, neologismo criado para significar esta ação interessante, essa resposta em relação àquilo que eu admiro no outro, não deixar entrar em maus sentimentos. Por isso eu criei um neologismo chamado inveja construtiva, né? A inveja construtiva tem só admiração, não tem raiva. É a percepção preciosa de que também somos capazes, não de realizar o sucesso do outro em nós, mas de realizarmos o nosso próprio sucesso. Afinados com as nossas vocações e prazeres, com que fazemos coisas de que gostamos, e essa percepção é saudavelmente motivadora. A intensidade com que sentimos a inveja destrutiva mede o grau de ódio que sentimos em relação à nossa sensação de inferioridade. Isso aqui é importantíssimo, eu vou repetir. A intensidade com que sentimos a inveja destrutiva essa mesma intensidade mede o grau de ódio que eu sinto em relação à minha própria sensação de inferioridade. O quanto eu odeio quem se dá bem, na minha visão. Em sã consciência não cabe comparação entre pessoas porque elas são únicas. Por isso a inveja destrutiva é burra. Em sã consciência, o sucesso alheio é extremamente motivador em relação à obtenção do nosso próprio sucesso. Em sã consciência. Quer dizer, eu olho alguém lá fazendo uma pintura maravilhosa, eu sou pintor, puxa vida, que legal, ele conseguiu lá um traço, que não sei o que, pô, vou lá, eu vou descobrir como é que eu faço esse traço, o meu, não dele, o meu traço. Como é que eu consigo expressar aquilo que ele sentiu ali, como é que eu vou expressar excelentemente? Eu vou atrás da minha expressão, né? Não vou expressar que eu sou um cover, eu sou um clone do cara, que graça tem isso, né? Em sã consciência, o sucesso alheio é extremamente motivador em relação à obtenção do nosso próprio sucesso. Por isso, a inveja construtiva é um sinal de inteligência emocional e isso resulta em saúde relacional.
Enquanto a competência do outro me colocar apenas em contato com a minha incompetência, é sinal de que eu estou fechado com a ideia de que sou incapaz. SOS, autoestima e foco no afeto. Inveja é ódio da minha incompetência que eu projeto em quem eu admiro. Inveja é ódio que eu tenho da minha incompetência, mas que é muito difícil eu assumir esse ódio, então eu projeto naquele que eu admiro. Foco no afeto. Minhas queridas, meus queridos, com isso eu encerro aqui a exposição, a primeira parte do nosso encontro. Estou sentindo...